Paz, irmãos, novo ano, né? E ontem teve uma reunião aqui na igreja, uma benção. O pastor pediu para a gente responder para nós mesmos. Eu achei interessante. Taimara mandou uma mensagem para o pastor hoje, mas eu vou responder na igreja. O pastor perguntou assim, para todo mundo que estava aqui, se a gente cria, se a gente acreditava, né, que ele foi enviado por Deus há 17 anos aqui para Posse. E eu vou responder, pastor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o pastor foi enviado por Deus aqui para Posse. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, por isso que a reunião de ontem foi uma benção. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, por essa igreja, pelo Teu povo, pela liderança, ó Pai, o qual o Senhor constituiu aqui, Pai, neste lugar, para nos moldar, nos trilhar, Pai, nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra, Pai, nessa noite, não seja apenas as palavras que eu falo, mas que venha da parte do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Mateus 23, do 13 em diante. Eu quero colocar um tema nessa mensagem. Como Jesus te vê. Como é que Jesus me vê. E como é que Jesus está te vendo hoje. Esse é um tema. Então, do 13 em diante diz assim, algumas advertências que o Senhor Jesus estava dando para os líderes religiosos naquela época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jura pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que eu santifico o ouro? E dizeis, quem jura pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou, cego. Pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele, e porque tudo que sobre ele está. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que num trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tedes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro está cheio de rapina, intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros do profeta, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivesses vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue do profeta. Aqui é o ai de Jesus Cristo, ai de vós. E nessa época aqui ele estava se referindo aos escribas e fariseus, aos religiosos da época. Mas hoje, para nós hoje somos sacerdotes.
Então, para nós hoje ele está se referindo a cada um de nós, específico. Hoje eu sou sacerdote da minha casa, e você também. Então, hoje a gente pode chegar diante de Deus, sem precisar ir por homens. O véu foi rasgado. Então, hoje a gente pode chegar diante do Senhor. E o Senhor me deu essa passagem e colocou algo no meu coração, algumas coisas no meu coração. Como é que o Senhor está te vendo hoje? O Senhor Jesus, ele estava no templo da lei ali. Mas se ele chegasse hoje aqui, como ele ia se referir a mim? E como ele se referia a você? Aqui diz que eles faziam com excelência, mas ele era hipocrisia pura. Eles faziam excelente a religiosidade. A religiosidade, eles eram perfeitos no que faziam. Mas por dentro, era como sepulcro caiado. Vir para a igreja é necessário. Mas vir para a igreja na religiosidade não é o suficiente. Como o Senhor está olhando para mim hoje e como o Senhor está olhando para você hoje. Faça-se essa pergunta entre si mesmo. E duas pessoas sabem o que eu penso, eu mesmo e o Senhor. A mesma coisa de cada um que está aqui. Ele sabe da sua intenção, sabe do que você está pensando, do que eu estou maquinando. Ele conhece o nosso interior. Naquela época aqui, os religiosos passavam um pano, né? Era tão perfeito, andava na perfeição, ia lá querendo fazer prosélito, né? Ia lá querendo ganhar pessoas para o judaísmo, para o povo dele ali. Mas o Senhor disse assim, ó, ai de vós, fariseu hipócrita. O 13 diz assim, ó, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não os entrais e não deixais entrar o que está entrando. Trazendo para os nossos dias hoje, muitas vezes o nosso testemunho faz com que somos pedra de tropeço para as pessoas. E isso não pode acontecer, irmãos. Nós não pode ser pedra de tropeço. Porque aqui, ó, o Senhor já condenou. Ele nem entrava para o reino e não deixava as pessoas que queriam entrar. Por causa que eles eram religiosos, porque eles não estavam na verdade, simplesmente porque eles eram religiosos. O 14 diz assim, ó, ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque devorais a casa das viúvas para justificar. Fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Eles iam lá, faziam aquele arruaço na casa das viúvas. E depois ficava, eu imagino, né, que ficava lá na porta da sinagoga, tudo perfeitinho, tudo bem trajado, lindo aos olhos das pessoas. E para se justificar, fazia longas e longas orações. As orações são importantes, tanto é que nós temos culto de oração aqui. Culto específico de oração. Na quarta-feira é culto específico de oração. Mas as nossas orações longas, pelos motivos errados, não valem nada. Para tentar fazer com que as pessoas vejam algo que eu não sou. Não tem importância nenhuma para Deus. Hipocrisia. Jesus já condenou isso lá, há mais de 2000 anos. Suas devoções, suas orações são importantes, mas ela tem que estar no lugar certo, da forma correta. A minha é importante, mas tem que estar no lugar certo e da forma certa. 15 diz assim, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes pior do que vós. Eles iam querendo ganhar pessoas, como nós hoje, porque o Senhor disse assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então o Senhor, Ele colocou um ide para nós, e eles aqui queriam fazer a mesma coisa, eles iam lá fazer pessoas, ganhar pessoas, é o que nós fazemos, ou deveríamos fazer, mas as pessoas que ganhamos, elas são 2 vezes pior que nós. Você é louco. Quem eu ganhei para Deus aí vai para o céu. Irmãos, é muito sério. O nosso testemunho, as pessoas que ganhamos, o que saindo da nossa boca, ela tem que levar as pessoas para o céu.
e não tornar as pessoas que têm a gente como exemplo, duas vezes piores. O que está saindo da minha boca e o que está saindo da sua boca. Jesus já condenou isso. Se as pessoas que você está ganhando para Deus, elas estão firmadas na palavra e ela está com convicção, eu digo isso direto, como 2 mais 2 é 4, ela está indo para o céu, glórias a Deus. Você está fazendo o seu dever muito certo. E eu estou fazendo o meu dever muito certo. Se as pessoas que eu estou ganhando, ela está glorificando a Deus e indo para o céu. Mas aqui ele rodeava o mar e a terra. E as pessoas que ganhavam eram 2 vezes piores que eles. Jesus condenou. 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e teres negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Eles davam o dízimo de coisas básicas. Vamos colocar assim, coisas básicas. Eu ganhei, naquela época, eu planto, eu colhi, eu vou dar o dízimo ali. Trazendo para nós hoje. A gente trabalha, a gente vem, dá o dízimo, coloca no gasofilácio. E o Senhor disse assim, ó, você deve fazer isso. Ele não está dizendo que não é para fazer, não. Você deve fazer. Eles faziam. Mas eles negligenciavam. O que é que eles negligenciavam? Aqui, ó. O preceito mais importante da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Então, irmãos, devemos dar dízimo, devemos dar oferta? Sim, porque está escrito. Se a gente tiver condição de ofertar, devemos ofertar. O dízimo devemos devolver a Deus. Mas não adianta você ter uma vida religiosa, vir para a igreja, dar dízimo para as pessoas verem, e por dentro negligenciar o mais importante. Não ser justo, está aqui, não ser misericordioso e fé. De nada vale. O dinheiro vai entrar no gasofilácio, a igreja vai usar, vai ter um bom uso, vai pagar aluguel, vai pagar água, vai fazer tudo o que tem que ser feito aqui. Mas o Senhor não aceita. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, se você vir entregar e lembrar que tem alguém contra você, não é nem você contra a pessoa. Se você vir entregar aqui e lembrar que tem alguém contra você, volte, vai lá, se reconcilie com a pessoa, depois você vem entregar. O Senhor conhece o teu interior, o Senhor conhece o meu interior. Não adianta a gente maquinar, irmãos. E não adianta a gente passar pano frio na cabeça, porque não vai entrar no reino dos céus, porque o Senhor o condenou há 2000 anos atrás. E não vai ser agora que eu sou bonitinho, que ele vai passar a mão na cabeça e o Mike está tudo bem. Não está. Se todas essas coisas que foi citada aqui, eu não estiver fazendo, eu vou para o inferno. Mas saiba que vocês também. Porque já foi condenado isso aí, lá atrás. 25. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, intemperanças. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior esteja limpo. Eles eram tão religiosos, né, que eu fico pensando, hoje somos piores que eles. Eles viram Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo ainda. Eles viram Jesus, muitos milagres, mas a gente também vê milagre hoje. Eles viram Jesus fazendo tudo ali. E ele seguia aquilo que tinha que limpar as mãos, lavar a mão muitas vezes, tal. Em Lucas 11, se eu não me engano, fala que Jesus foi lá, né? E eles vendo Jesus comer sem limpar a mão, Jesus começou a falar isso para ele. Mas aqui, Jesus, ele fala assim, ó, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, intemperança, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior esteja limpo. A gente vem bonitinho para a igreja. Eu acho que todo mundo vem tomado banho. Mas e dentro de você? E dentro de mim? Porque Jesus disse que o que contamina é o que sai de dentro de nós. O que falamos? Como você age dentro da sua casa? Quando você age quando não está perto do pastor Isaías? Quando você age lá no seu serviço? Quando você age só contra só você? O que você tem visto? O que você tem olhado na internet?
Só duas pessoas sabem. Eu e Deus, você e Deus. Isso aí você pode ter toda a certeza, que Ele sabe. Eu não preciso saber. O pastor Isaías não precisa saber, mas o Senhor, Ele sabe. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícias. No começo eu perguntei assim, como Jesus está vendo para mim, como Jesus está vendo para você. Jesus está dizendo assim, está vendo aquele meu servo, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, como falou para Jó? Ou está dizendo assim, sepulcro caiado, dentro de você tem ossos de mortos. Vocês por fora está lindo, está com cabelo penteado, sobrancelha feita, está tudo lindo, mas por dentro é sepulcro caiado. O que sai dentro de você gera morte aos outros e a você mesmo. Jesus já condenou lá atrás, e Ele condena hoje de novo. 8 ai de Jesus, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue do profeta. Ele chegava, deixava os túmulos, tudo perfeito, ia lá, bonitinho, tudo perfeito, e eles ainda falavam assim, os nossos pais lá, fizeram tudo de errado. Jesus disse bem assim, vocês são as mesmas coisas. Demorar um pouco tempo aqui, vocês mesmos vão me matar. Ele não disse isso aqui, mas que é como se estivesse dizendo, vocês estão fazendo a mesma coisa que seus pais. Não adianta edificar sepulcro dos profetas, não adianta nós, hoje, maquiar as coisas. Não adianta hoje a gente falar palavras que saem apenas da nossa boca. Não adianta. Devemos ser pessoas diferenciadas. Devemos ser pessoas que quando o Senhor vier, ou hoje mesmo, que Ele está aqui, Ele possa olhar para mim e para você e falar assim, meu servo, igual Ele disse para aquele centurião, né? Nem mesmo Israel viu uma fé tão grande como essa. Está vendo lá em Santo Antônio de Posse, aquela igreja lá, Batista Independente, que tem um pastor cabeludo? Lá tem servos de Deus, lá tem pessoas fiéis, lá tem pessoas que eu posso contar. Será que o Senhor fala isso de nós? Que possamos, irmãos, entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela nos instrui, ela nos repreende, ela nos mostra os nossos erros. Isso é as coisas mais importantes que há. Eu glorifico a Deus por isso. Outra coisa, ontem teve uma reunião aqui, que nem todas as pessoas participaram, porque foi uma reunião de departamento. E eu cheguei em casa e falei para a Taimara, interessante essa reunião. Porque o pastor no final falou assim, chegou diante de Deus. Se chegou diante de Deus, conte. Quantas pessoas teve ontem aqui? Foi para das pessoas que estava aqui. Foi para o Mike? Foi para o Mike que estava aqui. Foi para a Taimara? Foi para a Taimara que estava aqui. Foi para alguém que estava aqui ontem. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque o Senhor, Ele sempre está pronto para que a gente se arrepende. Ele está sempre pronto. Para completar a palavra. 37. Depois de tudo isso, Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que foram enviados. Quantas vezes que Zeus reuniu os teus filhos, como uma galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa palavra, Mike aceitando ou não, você aceitando ou não, é a palavra de Deus, está escrito. Está na minha Bíblia e está na sua. Você aceitando ou não, ela é a palavra de Deus. O Senhor, Ele repreendeu aquele povo lá, mas muitos se converteram. Não esse povo em si aqui, que eles foram condenados, mas alguns entre eles lá, tanto é que até Nicodemos, ele foi se encontrar com o Senhor. Muitos ali, que era do meio lá, alguns, bem poucos, se converteram. Porque o Senhor sempre dá a oportunidade de arrependimento.
E depois ele disse aqui, ó, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, né, juntar todo mundo aqui, ó, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quis. Então, essa noite o Senhor está dizendo o quê, ó? A palavra foi lançada e a palavra está dada. Aceite se quiser. O que eu quero é juntar. O que eu quero é que sejamos unidade. O que eu quero é que a igreja cresça. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que cresceis em quê? Em perfeição. Até a estatura de um varão perfeito. Que possamos ser um em Cristo, realmente. E o Senhor está dizendo aqui, ó, Jerusalém, Jerusalém. Ele está dizendo o quê, ó? Santo Antônio de Posse, Santo Antônio de Posse. Igreja Batista Independente, Igreja Batista Independente. Todas as pessoas que estão aqui hoje. Eu quero que você esteja aqui, ó, debaixo das minhas asas. Debaixo das minhas mãos aqui, ó. Eu quero estar, como a irmã falou no começo, eu quero que quando você tomar decisões, chegue diante do Senhor e pergunta se é para chegar. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer ser o quê? Nosso amigo, mas Ele quer ser Senhor. Porque Ele não vai descer. Ele é Senhor. Queira você ou não. Ele vai ser Senhor sempre. Mas Ele quer, ó, trazer nós para debaixo dos braços dEle. O pastor falou algo ontem. Ele falou bem assim, ó. Se você, vou falar com outras palavras. Se você aceitar tudo que foi dito, você colherá as bênçãos. Se você não aceitar, você colherá as consequências. A palavra de hoje é essa. O Senhor quer trazer nós. O Senhor quer que a igreja fique perfeita. Você, dando ouvido, pode ter a certeza que você vai colher boas coisas. Você não dando ouvido, não é porque eu estou pregando essa palavra, não. Porque a palavra é de Deus. Poderia ser qualquer outra pessoa. Você dando ouvido, glórias a Deus. Você não dando ouvido, vai colher as consequências.